Flamengo já tem alvo definido para a ponta esquerda. Clubes da Série A negociam direitos de transmissões e deixam o Flamengo de fora. Dinamo de Moscou define o valor da venda de Ezequiel Barcos. Lucas Paquetá pode ser absolvido e pode jogar tranquilamente. Flamengo mostra aí uma lista de contratações, prioridades, pode ser que pinte um lateral e centroavante. Será que é a necessidade? Fala, nação rubro-negra, sejam bem-vindos aqui para mais um vídeo do canal Os Flanáticos. Venham participar dessa família aqui que é o Flanáticos. Se você não é inscrito, vamos fazer o seguinte: clica nesse botão aqui embaixo, escrito inscreva-se, se inscreve, dá aquela moral pra gente, deixa o like, você que não é inscrito, aciona o sino das notificações, e você que já é inscrito, comente, curte, compartilha aí, seu comentário é muito importante. Então vamos lá começar essas notícias do Mengão. Vamos começar a falar o vídeo sobre o Gerson. Eu sei que não é aqui, o Flamengo já vendeu o Gerson, já foi, só que tem uma curiosidade nos bastidores da venda de Gerson, tá? O destino de Gerson poderia ser outro, tá, gente? O segundo jornal o Globo, Gerson e seu pai, Marcão, chegaram a tentar desfazer o negócio com o Zenit, o acerto com o Zenit, para fechar com o Al Nassr, por conta do Jorge Jesus ir lá para o Al Nassr, tá? No entretanto, aí, segundo a matéria do Globo, o contrato com o clube russo já estava assinado e a multa de 25 milhões de euros, cerca de 160 milhões de reais, prestes a ser paga ao Flamengo. Ou seja, teve bastidores curiosos aí nessa negociação. Gerson queria desfazer o negócio e ir para o Al Nassr, jogar ao lado de Cristiano Ronaldo e ser dirigido ali, treinado pelo Mister Jorge Jesus, caso ele vá para o Al Nassr. E em meio a tudo isso, o Gerson já foi para o Mundial de Clubes com contrato assinado com o Zenit, para vocês verem que curiosidade aí, tá? Que curiosidade sobre esse negócio do Gerson. Já estava tudo feito e nós não sabíamos de nada, tá, nação? O jogador já foi para os Estados Unidos com o contrato assinado, tá vendo? Para vocês verem. Vamos mudar de assunto, vamos falar sobre o Wallace Yan. A diretoria do Flamengo, empresário do jogador, do Wallace Yan, se reuniram ontem no Ninho do Urubu para debater a renovação de contrato do atacante. O jogador de 20 anos tem contrato com o Fla válido até dezembro de 2027, com uma multa rescisória aí de 40 milhões de euros, 250 milhões de reais para o mercado internacional, enquanto a cláusula para transferências nacional é de 33 milhões de reais. A ideia 33 milhões, né? A ideia diante do crescimento de Wallace Yan e do ganho de visibilidade do time profissional aí, dar uma valorização salarial e aumentar o tempo de contrato por mais um ano, ou seja, também aumentar a multa rescisória, né? O contrato de Wallace Yan, que se encerrava em 2027, vai ser encerrado em dezembro de 2028 com uma compensação salarial para o jogador, e o Flamengo vai subir a multa rescisória mais um pouco, vendo aí que o jogador ele vai ter um potencial aí de uma venda futura muito grande. Vamos falar de Flamengo e Santos. Isso porque a empresa que comprou o mando de campo de Botafogo da Paraíba e Flamengo, que levou lá para o Maranhão, né? Quem lembra aí do jogo da Copa do Brasil, Botafogo mandante, esse jogo foi levado lá para o Maranhão. A mesma empresa, gente, eles tentam comprar os direitos de transmissão de Santos e Flamengo no dia 16 de julho, tá? Na próxima rodada do Campeonato Brasileiro, no meio da semana. A empresa ainda está devendo 587 mil ao Flamengo pelo acordo do jogo contra o Botafogo. E a mesma empresa aí, ela quer comprar esse mando de campo aí, segundo informações do Vêner Casagrande. Vamos falar de Lucas Paquetá. Isso porque Paquetá pode estar perto de ser absolvido aí pela justiça inglesa, tá? De acordo aí com o jornal inglês, Kate Wins, ex-dono do Everton, é responsável por uma consultoria de futebol que aconselha clubes da elite, tá? E afirmou que o caso de Lucas Paquetá está encerrado e que o jogador será inocentado, tá? De todas as irregularidades, restando aí apenas o veredito oficial. Investigado há cerca de 2 anos por possível envolvimento com apostas esportivas, Lucas Paquetá deve ser negociado pelo West Ham após o fim do julgamento. Será que o Paquetá vai voltar para casa
ou o West Ham vai vender ele para outro clube da Europa. Você, torcedor rubro-negro, você aceitaria o Paquetá de volta? Deixa aí embaixo nos comentários. Isso é uma excelente notícia. Paquetá, ele vai ser absolvido aí, tá? Técnico do Bayer Leverkusen, Erik ten Hag, elogiou a estrutura do Flamengo. A estrutura do Nil Urubu do Flamengo é estrutura de primeiro mundo, tá? Erik ten Hag, técnico do Bayer Leverkusen, elogiou a estrutura do Flamengo antes do amistoso aí contra a equipe sub-20. O time comandado pelo treinador holandês está no Rio de Janeiro para a pré-temporada. Ele falou a seguinte frase: "Vamos treinar no centro de treinamento do Flamengo, uma equipe altamente profissional que disputou o Mundial de Clubes. Confio completamente nessa estrutura que teremos à disposição." Então, o Erik ten Hag aí elogiando o centro de treinamento do Flamengo. A equipe profissional do Bayer Leverkusen vai fazer um amistoso aí contra a equipe sub-20 do Flamengo. Vamos falar agora sobre direitos de transmissões que os clubes brasileiros negociaram sem o Flamengo. Isso porque, gente, a Libra e a Liga Forte União, eles fecharam aí um contrato de 3 anos até 2027 com a empresa, com a 1190 Esportes, tá? Para os direitos de transmissão internacionais do Brasileirão no exterior. O Flamengo que não aderiu aí, né, o acordo dos jogos, então por isso deixaram o Flamengo de fora dessas negociações. O que acontece é o seguinte: o Flamengo não negociou os seus direitos de transmissões, mas todas as equipes que adquiriram os direitos de transmissões, que venderam, que forem enfrentar o Flamengo como mandante, Flamengo como visitante, vamos supor, Internacional e Flamengo, Grêmio e Flamengo, eles como mandante, eles podem transmitir os jogos do Flamengo lá fora, tá? O jogo que o Flamengo for mandante, isso sim não poderá passar lá fora. Lógico, o Flamengo pode negociar o seu direito de transmissão com outra emissora internacional, caso ele queira, né? Caso ele queira. Agora vamos, antes de falar de Ezequiel Barcos, vamos falar de um nome aí, de um ponta direita que apareceu no Flamengo, aí surgiu aí, né? Trata-se do brasileiro Antony, que joga no Portland Timbers da MLS. É o camisa 11 que soma 6 gols aí e 5 assistências na Liga Americana. Dessa temporada está na mira do Flamengo. A informação foi trazida aí pelo Bruno Castanha, tá? Jornalista Bruno Castanha. Então, o Flamengo vai tentar aí a contratação de Antony Alves, jogador do Portland Timbers, ponta direita, mais um canhotinho ali, tá? Mais um jogador ponta direita. A gente não sabe aí qual que é a ideia do Felipe Luiz de usar o Antony, mas o Flamengo vai tentar a contratação desse jogador. O jogador tem 23 anos, tá? Vem sendo observado aí de perto por José Boto. Antony tem chamado a atenção aí pelos números considerados consistentes aí na temporada de 2025, já disputou 18 jogos, sendo 17 como titulares. Pelo Portland Timbers, Antony marcou 6 gols e deu 5 assistências aí, tá? Suas grandes chances criadas, impactos ofensivos aí, trouxeram os olhares do Flamengo aí. O Flamengo está de olho no jogador José Boto, vê esse jogador com bons olhos, tá? O jogador é natural de Curitiba, no Paraná, e foi revelado pelo Joinville de Santa Catarina. Vocês investiriam no Antony Alves? Lembrando, gente, que os valores não foram divulgados, tá? Não foram divulgados os valores do jogador ainda. Só que os números são bons, né? Bem, vamos falar das prioridades do Flamengo no mercado para reforçar o elenco. O Flamengo tem prioridades aí para contratar, tá? E uma das posições aí que o Flamengo estuda contratar é um camisa 10 para dividir o espaço com a Arrascaeta, tá? Uma das prioridades. Também é um ponta esquerda, a diretoria não descarta aí contratar mais de um ponta esquerda e um centroavante, tá? Então, prioridades aí. O centroavante também vai ser prioridade, tá? O ponta esquerda já está definido aí, é o Antony Alves. Sobre posições aí do Gerson, parte da diretoria quer contratar um substituto, outra, ela entende que não há necessidade, já que Gerson atuava mais avançado, tá? E a opção como o Luiz Araújo e Plata
para essa função. Lembrando que o próprio José Boto falou que não há necessidade de contratar uma reposição para o Gerson. Eu já acho que tem que contratar sim. No meio de campo não há necessidade, tá? Segundo o José Boto aí, no meio de campo o Flamengo já conta com Pulgar, Jorginho, De La Cruz e Alan, além do Everton Araújo. Na lateral direita também pode pintar um substituto aí. O Wesley tem um salário e contrato aí acertados com a Roma, que deve ir embora nos próximos dias, tá? Então o Flamengo aí vai procurar o lateral para dividir posição com o Guilherme Varela. Já na zaga, gente, o Flamengo não tem prioridade, tá? O Flamengo está muito confiante aí que os zagueiros que tem aí, o Léo Ortiz, o Danilo, o João Vitor e o Cleiton dão conta do recado. Agora, já falando sobre Ezequiel Barcos, o Spartak de Moscou definiu o valor, tá, da venda do jogador. O Flamengo ofereceu aí 14 milhões de euros, cerca de 91,8 milhões de reais por Ezequiel Barcos, mas o Spartak de Moscou pede aí 20 milhões de euros, tá? 20 milhões de euros, cerca de 131 milhões de reais. A diferença travou a negociação, que segue sem avanço, tá? Segundo a informação aí da Raíssa Simplício aí, Flamengo falta aí muita coisa, né, gente? Para você chegar de 14 a 20 milhões de euros é muito dinheiro, viu, nação rubro-negra? Vocês contratariam ainda o Ezequiel Barcos por esse valor? Eu acho que vale o investimento, tá? Vale muito, um bom jogador. Dito isso, galera, vamos ficando por aqui. Agradeço a todos vocês pela participação. Não se esqueça, se inscreve no canal, deixa o like, compartilha os vídeos e te amo, Mengão.